Olá, primeiro ano do ensino médio. Boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos na nossa sétima aula, tá? Vou começar com revisando a aula 6, como sempre. A aula 6 nós abordamos ainda sobre o barroco. E dentro desse falamos de cultismo e conceptismo. Então vamos lá ter uma ideia. O que é o barroco? O barroco é um estilo de época que ocorreu entre 1601 e 1700, tá? O barroco era denominado barroco porque o barroco vem de uma pérola que ela tem um formato irregular, já que o homem barroco ele se sentia também assim, ele se sentia irregular em relação à sua existência. O barroco é um estilo cheio de conflitos, né? A linguagem barroca é uma linguagem muito rebuscada, uso de muitas metáforas, muitas hipérboles, muitos antíteses, paradoxos, e eles usavam muito dois jogos de palavra, o cultismo, que eles usavam muito no texto, que significa um jogo de palavras, quer dizer, o texto era tão elaborado, ele era tão alegórico, ele era tanta linguagem rebuscada e um excesso grande de descrição e de figuras de linguagem que você precisava quase que uma tradução do texto. Mas quanto mais inquietante, quanto mais dividido, né, os sentimentos eram rebuscados, o texto era rebuscado. Falei para vocês também, aprofundei, que Gregório de Matos escrevia muito bem utilizando esse estilo, né, chamado cultismo, e falei do conceptismo, que não é o jogo de palavras, mas o jogo de ideias. Falei que aí o Padre Vieira se destaca perfeitamente nesse estilo, né? Ou seja, ele argumenta o tempo todo. É um argumento, né? Ele tenta argumentar de maneira a convencer o leitor com o seu texto. Em relação ao o cultismo prezava a descrição e o exagero. O conceptismo prezava a concisão, a coesão do texto, em compensação, ganhava na argumentação. Falei para vocês do silogismo, que você tem uma dedução lógica, né? Se a Adriana é mulher, toda mulher é inteligente, logo a Adriana é inteligente. Isso aí é silogismo. E sofisma é uma ilusão de verdade. O sofisma, ele pega uma mentira, mas os argumentos são verdadeiros, que parece real, porque o sofisma, ele é uma mentira sendo vendida como se fosse verdade, tá? Aí você tem Padre Antônio Vieira, falei para vocês, que se destacou muito bem no seu estilo, até porque, como padre, ele tinha o poder da argumentação nos seus sermãos. Ele foi um orador, filósofo, um excelente missionário, trabalhou em defesa dos índios, dos escravos, né? Bom, falei de outros autores, né? Então eu acho que deu para a gente perceber que o barroco, não sei se você notou, por ser um período que ainda o Brasil ainda tinha muita influência de Portugal, nós não temos muitos conteúdos, muitos textos. Nós temos aqui dois grandes autores que nós vamos trabalhar, tem outros autores, mas Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos são que se destacam no barroco brasileiro, apesar de Padre Antônio Vieira ser português, né? Mas ele viveu aqui no Brasil, ele veio a falecer no Brasil e ele deixou uma obra muito vasta. Então o estilo barroco, nós não temos tanto conteúdo, tá? Apesar deles terem influência direta. Aí logo depois, bom, todo estilo de época, o que nós estamos fazendo agora? Né? Nós começamos conhecendo literatura. A linguagem literária e linguagem não literária. Depois nós conhecemos estrofe, verso, rima, babá. Aí depois nós entramos em 1500. Em 1500 eu falei para vocês do quientismo. Aí eu falei para vocês da literatura de informativa e literatura dos jesuítas. Então, assim, agora, a partir de 1600, é que a gente começa a ter o que a gente pode chamar de literatura. Por quê? Se em 1500 não se fazia literatura, apesar de ter
uma vastidão de textos produzidos nessa época, mas os textos eram de caráter informativo ou de caráter educacional, tá? Então, em 1600 não, já se fazia um texto com caráter de literatura, com caráter de entretenimento, de denúncia. Eu falei para vocês da obra de Gregório de Matos, que ele era dividido, ele teve tanto lírica quanto uma obra sacra, como uma obra satírica, né? Ele foi conhecido como Boca do Inferno, quer dizer, ele escrevia o texto consciente, ele queria fazer denúncia do que estava acontecendo. Então, aí sim, agora nós vamos começar a ter o que a gente vai chamar de linha literária. Então a gente começa assim, ó, 1500, 1600 barroco. Agora está terminando 1600, estamos entrando em 1700. Nós temos agora o arcadismo. O arcadismo, eu vou começar para vocês, o arcadismo, vou falar um pouco do que aconteceu em Portugal. E na próxima aula, na aula 8, eu aprofundo melhor o arcadismo no Brasil. Mas assim, influenciou diretamente. O arcadismo é um movimento literário do século XVIII, tá? 1700. Ele é chamado de setecentismo ou neoclassicismo ou arcadismo, tá? Qual é a diferença do arcadismo para o barroco? Vocês vão perceber daqui para diante que todo estilo de época ele nega o que foi feito anterior. Então, assim, se a linguagem do barroco ela era extremamente rebuscada, os autores árcades vão propor uma linguagem mais simples. Se o amor no barroco era um amor sofrido, angustiado, eles vão propor agora um amor mais simples. Se a escrita do barroco lançava a mão de muitas metáforas, de muita figura de linguagem, de muitos antíteses e paradoxos, eles agora vão fazer uma linguagem com menos roupagem, tá? Então, sempre isso vai acontecer em todos os estilos de época. O estilo de época vai sempre, o que for chegando, vai negando o anterior em todos os aspectos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, por que chamam o estilo, né? Em setecentismo, 1700, né? Então, nós temos, ou ele vai receber o nome de neoclassicismo, de arcadismo ou de setecentismo. Ele valoriza a cultura clássica, o que não acontecia no barroco, por isso que a gente chama de neoclassicismo. Ele vai ter valores inspirados na cultura grega, nos romances, nos renascentistas, nas pinturas renascentistas. Por isso que eu estou falando um pouquinho de Portugal, porque a gente não tem ainda essa cultura aqui no Brasil. Você não tinha pinturas renascentistas produzidas no Brasil. Você não tinha ainda essa obra, você não tem. O Brasil ainda era muito um bebezinho, foi descoberto ali em 1500, entendeu? Então, os escritores árcades, eles são conhecidos por se oporem ao estilo barroco. Então, primeira coisa, o arcadismo nega o barroco. Bom, e eles começam a se identificar com o iluminismo. Vocês devem estar estudando o iluminismo aí em história. Eu creio. Bom, o movimento árcade foi tão influenciado pela cultura grega, latina e renascentista porque ele traz uma harmonia nos temas. Então, afastou totalmente da linguagem rebuscada e confusa do barroco. Agora, note bem, eu sempre vou dizer que a linguagem árcade é mais simples em relação ao barroco, mas não é mais simples em relação aos dias atuais. Você e eu, ao lermos um texto árcade, vamos perceber que é um texto que está distante da nossa linguagem, por mais que ele seja transliterado para a atualidade. Ele é mais simples em relação ao barroco, tá? Então, nós vamos lá. Uma das principais características, né, dos árcades é a cultura greco-romana latina e alguns preceitos latinos. O escritor árcade, eles lutavam tanto por uma vida mais simples que eles pegaram alguns termos latinos e transformaram isso em ideais de vida. Por exemplo, eu coloquei aqui e coloquei as páginas do livro, porque também tem isso no livro de vocês, tá? Inutilia truncar. Inutilia truncar é uma expressão latina que significa cortar o que é inútil.
A vida do Arcade era uma vida ideal, é uma vida com simplicidade, a começar na escrita. Eu luto por uma vida simples, minha vida pessoal, eu escritor, e quando eu escrevo, a minha linguagem é simples e a vida que eu escrevo nos meus poemas também são simples. Então, inutilha truncar significa cortar o que é inútil. Então, entende-se que a poesia, o excesso de rebuscamento, o excesso de enfeitar a poesia com muitas figuras de linguagem era inútil, que era o que o barroco fazia. Outro, fugere urbem. Fugere urbem significa fugir da cidade, fugir do urbano. O escritor Arcade vai eleger a vida no campo como o modelo de vida ideal. Então, se a cidade você tem contato com o luxo, com a pompa, com o movimento, não sei que movimento, né? Naquela época, mas estamos falando de 1700. Então, mas a vida no campo é a vida ideal, a vida em contato com a natureza, a vida em contato com os animais, etc. E tal. Então, fugere urbem é uma expressão latina que significa fugir da cidade, a fugir do que é urbano. Isso não é uma meta a ser alcançada. A meta a ser alcançada é morar no campo. Locus amoeno. Locus amoeno, que está ligado direto ao fugere urbem, se eu fujo da cidade, então tem que ter um lugar ameno. Locus amoeno, um lugar ameno. É um lugar de paz, de equilíbrio, ou seja, é a vida no campo, que é esse locus amoeno, é um ambiente bucólico. Essa palavra bucólico significa em contato com os animais, gados, são pastores, ovelhinha, o lago. A vida ideal para o escritor Arcade é aquela pintura que você vê no quadro que tem um riacho, uma árvore, o pessoal fazendo um piquenique no campo, uma borboletinha voando, é assim. Outro é o Carpe Diem. Quem já assistiu aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos? Não sei se vocês assistiram, mas esse filme fez muito sucesso. É até com Robin Williams, ele é um professor de literatura e ele chama os alunos para viverem isso. Carpe diem, quer dizer, viva intensamente, viva o dia. Necessário era aproveite o dia, né? Contemplar sem se preocupar com o futuro. Ora, o homem barroco, ele estava dividido entre agradar ele mesmo ou agradar a Deus, já que ele ia morrer, não queria saber se ia para o céu ou para o inferno. O homem Arcade, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em viver um dia de cada vez. Ele está preocupado em carpe diem. É necessário aproveitar o dia, contemplar a realidade, sem se preocupar com o futuro. Quer dizer, a vida ideal no campo, a vida do campo é tão ideal que basta você ter uma mulher para ser a mãe de seus filhos e ter meia dúzia de gado lá para você ser feliz. E aurea mediocritas é uma expressão que significa que o homem, para alcançar a felicidade, ele não precisa de ouro nem de luxo. A felicidade está nas coisas simples. Não deve se preocupar com riquezas. Riquezas para ele cortar. Gente, nós estamos falando de um modelo de vida ideal. A gente não está falando que eles viviam assim. Muitos desses escritores eram de famílias ricas, abastadas, viviam na cidade, mas escreviam um ideal. O que é o ideal? Um idealizado, tá? Então, além do retorno aos clássicos, quer dizer, uma maneira clássica de se escrever, essa maneira mais suave, o arcadismo também foi muito influenciado pelo iluminismo, um movimento filosófico aonde a razão se sobrepunha à religião, no caso. Como no barroco, a igreja, a igreja, de uma certa maneira, teve uma influência muito grande, lembra da reforma e da contra-reforma? No arcadismo, não. O homem já quer pensar por ele mesmo. Então, a razão vai estar além da emoção. Tá? Então, nós temos aí, por isso a gente chama iluminismo, é o século das luzes, mas iluminismo no sentido de razão, de iluminar, de trazer a luz da razão, tá? Há um desenvolvimento que modernou os meios de produção da época, né? E houve um forte êxodo rural. Quer dizer, as pessoas saíam, na realidade, o que acontecia? As pessoas saíam do campo para viver na cidade. Então, os escritores começaram, né? Sabe como é que é artista? Começaram a pensar, não, a vida no campo é a vida ideal. Então, os textos
todo o desenrolar das histórias era como se fosse no campo, mas eles viviam na cidade. O arcadismo, seu contexto foi marcado pelo iluminismo, avanço tecnológico, industrialização, né? E o período é fundamental para a gente compreender o declínio, tá? Do absolutismo e ascensão da burguesia. O que acontece, gente? A monarquia, agora, o absolutismo estava caindo e a burguesia estava crescendo, ou seja, pessoas simples tendo acesso ao dinheiro, então estava crescendo uma classe chamada de burgueses. Bom, o arcadismo é muito sujeito à lei da razão, né? Ele gosta de explicar, ele é fiel à razão, ele acredita mais na ciência, por isso que a gente chama de séculos na luz. Por quê século das luzes? Porque ele quer negar o barroco, já que o barroco foi tão influenciado pela reforma, pela contra-reforma, né? Então a ideia é negar o barroco, e ele tenta ter uma linguagem pura e simples. Os principais autores do arcadismo no Brasil e em Portugal são Bocage, que é português, Cláudio Manuel da Costa, que é português, Tomás Antônio Gonzaga, brasileiro, Santa Rita Durão e Basílio da Gama, também brasileiro. Nós vamos trabalhar alguns deles na próxima aula. Agora eu botei aqui um exercício em relação ao movimento, para vocês entenderem a diferença de um para outro, tá, gente? Vocês precisam entender que estilo de época, por isso que chama estilo de época, é um estilo que vai perdurar uma época. O barroco perdurou de 1601 até 1700. E em 1700 nós já estamos começando com um novo estilo de época. É um estilo porque quando as pessoas se reúnem e começam a escrever, isso começa a virar uma modinha, tá bom? Que nem vocês com os estilos de vocês, né? Gente, por hoje é só. Essa é a aula número 7. A gente continua, a gente se vê lá no Classroom. Qualquer dúvida, pode mandar para mim as perguntas. Amo vocês. Leiam o livro, leia aqui as páginas, tá? Tchau, até a próxima.